Galerinha, na questão de número 9, questãozinha da Federal de Minas, ele diz o seguinte: ele dá o gráfico aqui de uma função que ele chama de f, e ele dá o gráfico aqui de uma função que ele chama de g. Aí ele pergunta o seguinte: na figura estão esboçados os gráficos de duas funções, f e g. Olha a pergunta dele. O conjunto formado por elementos que são reais, né? Formado por elementos do eixo x que são reais, de modo que o f desses elementos vezes o g desses elementos dê um resultado negativo, é o conjunto, né? Quer saber qual é o conjunto, quais são os valores, quais são os intervalos que fazem as imagens de f e as imagens de g, quando multiplicadas, darem um resultado negativo. Raul, isso aí é loucura, isso é muito difícil, né? Não é. Isso não é difícil. Basta você entender o seguinte: você já aprendeu a analisar quando é que a função é positiva e quando é que a função é negativa. Então, por exemplo, olhe para a função, olhe para o gráfico de azul, certo? Eu vou pegar o meu pincel azul e vou trabalhar no gráfico de azul. Onde é que o gráfico de azul está acima do eixo x? Acima. O gráfico de azul está acima do eixo x para valores que estão à direita do 2. Ó. À direita do 2, o meu gráfico fica acima do eixo x. Ó. Significa dizer que qualquer número que eu colocar para o x à direita do 2 vai fazer o meu y dar um número positivo. Então, esses maisinhos que eu estou colocando aqui é para indicar que as imagens serão positivas. As imagens dessa função g serão positivas. Se eu pegar qualquer número à direita do 2, ó. Se eu pegar qualquer número para botar no lugar do x nessa função, à direita do 2. Bom, se eu trocar o x por 2, como o 2 está sendo um local em que o gráfico está tocando o eixo x, a gente já viu que o gráfico toca o eixo x na raiz da função, porque é o valor que faz a função zerar. Então, em cima do 2, a minha função seria 0. Né? Agora, observe que à esquerda do 2, todo o meu gráfico de azul fica abaixo do eixo x. Significa dizer que a função ela é negativa. Para qualquer valor que eu colocar no lugar do x, qualquer valor menor do que 2 vai fazer o f desse valor dar um resultado negativo. Então eu vou colocar que à esquerda do 2, aqui na função de azul, é tudo negativo. Ó. Fica tudo negativo. Beleza? Então esses negativozinhos que eu estou colocando, eles estão se referindo às imagens dos elementos, né, de x na função g. Aí tem aluno que não entende isso aqui e diz assim: Raul, como é que pode? Bem aqui, por exemplo, é o número 1. Ó. Vamos colocar aqui de preto. Esse elemento aqui do domínio é o 1. Ó. 1 é um número positivo. Por que tem um menos aqui? Isso aqui está querendo dizer que se nessa função g tu trocar o x por 1, ou seja, se tu calcular o g do número 1, o g do número 1, que é o resultado da conta todinho, quando eu trocar o x por 1, vai dar negativo. Então, a imagem estará sendo negativa. Ah, Raul, entendi. Pois é. Então vamos lá. Vamos fazer agora a mesma coisa que nós fizemos aqui, só que para a função de vermelho. Para a função f. Então você vai analisar aqui comigo o seguinte. Olha para essa função f. Eu quero saber onde é que essa função é positiva e onde é que ela é negativa. Ela será positiva enquanto ela estiver acima do eixo x. Ela está acima do eixo x nos intervalos à esquerda do menos 1. Então aqui ela é positiva, positiva, positiva,
positiva. Chegou no menos 1, a função f zera. Então, vou colocar aqui que ela vai zerar. Aí a direita do menos 1, ela fica toda abaixo do eixo x. Isso quer dizer que ela vai ficar toda negativa. Então aqui ela vai ficar negativa, negativa, negativa. Ó. Vai ficar negativa o tempo inteiro. Ó. O tempo inteiro negativa. Não é assim? Pronto. Agora observe. A questão quer saber quando é que o produto das imagens, né? Os f's dos valores do domínio são as imagens, né? Então a questão quer saber quando é que o produto das imagens vai dar negativo. Pessoal, o produto de duas coisas dá negativo quando elas têm sinais o quê? Quando elas têm sinais diferentes. Pegue um número positivo, multiplique por um número negativo, o resultado dá negativo, porque eles têm sinais diferentes. Agora pegue um número positivo, multiplique por um número positivo, o resultado vai dar um número positivo, porque tem sinais iguais. Pegue um número negativo, multiplique por outro negativo, menos com menos não dá mais, sinais iguais. No nosso caso, nós queremos que o produto dê um resultado menor do que zero, ou seja, nós queremos que o resultado dê negativo. Para o resultado dar negativo, basta eu olhar para os intervalos em que os sinais estão trocados. Por exemplo, se eu trocar o x por qualquer número menor que menos 1, na função f as imagens vão ser positivas, na função g as imagens vão ser negativas. Logo, quando eu multiplicar essas imagens, vai dar um resultado o quê? Sinais trocados, resultado negativo, que é o que ele quer lá. Ó. Então, os intervalos que vão interessar para mim são os intervalos à esquerda do menos 1, onde está com o sinal trocado, ó, e à direita do 2, onde também está com o sinal trocado. Ó. Então, a resposta da nossa questão é que nosso x deverá assumir valores menores que menos 1, tá? Ou então, x deverá assumir valores maiores do que 2. Então, x pode ser qualquer número real pertencente a esses intervalos aí, ó. X deverá ser um número menor que menos 1 ou maior do que 2. Portanto, é a opção E. Perceba que é uma questãozinha que não tem conta, mas é uma questãozinha que ela cobra bem se você domina o assunto. Se você domina essa coisa de imagens, se você domina onde é que é positivo, onde é que é negativo, se você domina bem a interpretação do assunto. Então, essas questões aqui teóricas, elas muitas vezes podem ser mais difíceis que uma questão cheia de conta, né? Cheia de número. Beleza? Então, show de bola a questãozinha da Federal de Minas para analisar se você está entendendo bacana essa coisa do sinal da função. Tá massa? Vamos junto, vamos para a próxima.